Amém, gente? Quem está feliz hoje aí? Glória a Deus, né? Hoje domingo é um domingo especial para nós. À noite teremos uma celebração totalmente especial, preparada pelas nossas crianças, pela igreja, pelos nossos voluntários, celebrando a vida de Jesus, celebrando aquilo que Ele fez por nós. E neste domingo nós celebramos a ressurreição. No domingo de manhã, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele não ficou naquele sepulcro, Ele ressurgiu. Amém? Amém, gente? Essa verdade já é tão profunda, porque nós hoje lemos, né, e cremos pela fé, não é verdade? Nós cremos pela fé. Você viu isso acontecer? Não. Você tem algum vídeo no YouTube que foi filmado na hora que Jesus ressuscitou? Não, você não tem. Mas nós cremos pela fé. Agora pense no seguinte: pense no impacto que essa visão teve na vida dos primeiros discípulos, os discípulos que viram Cristo ressurreto. É por isso que a história não consegue explicar a ousadia dos primeiros cristãos, que morriam, que davam seus corpos nas arenas romanas para serem dilacerados pelos leões. Eles preferiam morrer do que falar que Jesus não havia ressuscitado. Aí dá para entender, porque eles viram, eles estavam lá, eles foram impactados. Toda a cosmovisão que tinham do mundo foi alterada no momento em que o sepulcro se abriu e Cristo ressuscitou. Os romanos tentaram calá-los, mas de nada adiantou. E eu queria nessa manhã ler com você um texto e passar um pouquinho dessa relevância, da relevância que a ressurreição de Jesus tem para nós. Porque acredito eu que toda a Bíblia ela é inspirada, toda a Bíblia ela é poderosa para o nosso ensino. No entanto, eu preciso concordar com um detalhe, que às vezes uma palavra faz toda a diferença. A maneira como você fala com alguém, a maneira como você pronuncia uma palavra pode mudar absolutamente tudo. E essa uma palavra apenas, ou essa frase que está na Bíblia, ela mudou toda a realidade. Se nós não tivéssemos essa frase que leremos agora na Escritura Sagrada, a Bíblia seria para nós um livro de regras, um livro de filosofia de vida, um livro que ensinaria uma elevada moral, apenas isso. Mas essa frase mudou absolutamente tudo. Mateus capítulo 28, versículo de 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Essa frase, gente, em caixa alta, ela mudou absolutamente tudo. Mudou tudo. Se Jesus permanecesse morto, ele somaria ao número de tantos outros pensadores, grandes homens do passado, que morreram e permaneceram. Se você for ao túmulo de Maomé, na verdade todo ano você vê na televisão aquela peregrinação para Meca, e você vê aquelas pessoas ali andando em volta daquele santuário. Eles estão ali homenageando os restos mortais do idealizador, do fundador da sua religião. Se você procurar o lugar onde está sepultado grandes homens, grandes ícones e até mesmo grandes líderes religiosos, você encontrará. Mas se você tiver a oportunidade de um dia ir a Jerusalém, você vai ser impactado por essa visão. A visão de chegar ao Jardim do Sepulcro, a entrar no lugar. Eu sei que é supostamente porque muito tempo passou,
mas no lugar onde eles dizem que foi o lugar onde Jesus foi sepultado, e lá você vai encontrar uma inscrição em hebraico e também em inglês, dizendo: ele não está aqui, ele não está aqui, aleluia, amém? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Essa semana o pastor Edmar, você deu uma excelente sugestão, pastor, uma excelente sugestão. Na Páscoa, assistam o filme Paixão de Cristo. Eu não sei se vocês obedeceram, mas eu obedeci, eu assisti, eu chorei que nem criança, gente. Eu chorei que nem criança, de novo, mas toda vez que eu vejo eu choro. Mas aquela cena final, quando ele está ressuscitando, que ele está de pé, Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Nosso Cristo não ficou preso naquela sepultura, ele ressuscitou, e nós celebramos isso hoje, domingo. Nós celebramos o domingo, gente, por isso, porque o domingo, ele lembra o dia da ressurreição, o dia em que Jesus deu a cartada final e venceu a morte. Nem a morte pôde detê-lo. Ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Porque Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. O maior inimigo da humanidade, e acredito que todos nós nos preocupamos com isso, a morte foi vencida na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte. Atos capítulo 2, versículo 24, diz assim: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Jesus, ao ressuscitar dentre os mortos, ele nos declara que a morte não é o ponto final, que o seu temor, que o temor da humanidade de encarar esse inimigo comum pode ser superado pela esperança da vida eterna. Querido, entenda uma coisa: a morte só é morte para quem fica. E não sei se você vai entender isso. A morte só é morte para quem fica na terra. Você sofre pela morte daquele ente querido, daquela pessoa amada, do parente. Mas para a pessoa que morreu, é um piscar de olhos. Quando ela morre, ela fecha os olhos aqui e vai abrir os olhos na presença de Deus. Você entende isso? É assim que vai ser. Você vai fechar os olhos aqui, vai estar todo mundo chorando, e você vai estar rindo, e você vai estar celebrando. Portanto, a morte foi vencida na cruz. Não precisamos mais temê-la, não precisamos mais viver intimidados com a sua proximidade, porque cremos que Jesus a venceu na cruz do Calvário. Por isso o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 15: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Você perdeu, morte, a sua capacidade de intimidação. Você perdeu o seu poder de nos fazer temer, porque sabemos que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Estamos selados neste amor. O tempo que passamos nessa terra aqui é o tempo do propósito de Deus, é o tempo que Deus ainda tem planos para nós. Por isso que a Bíblia diz, gente, você lê, parece estranho, mas está na Bíblia, é verdade. A Bíblia fala assim, que a morte do justo para Deus, ela é uma coisa preciosa. Deus olha com amor, com carinho a morte dos seus justos. Para a gente é tristeza, porque a nossa perspectiva é humana, a nossa perspectiva se restringe a esse mundo aqui, mas a morte foi vencida na cruz do Calvário. Quando nós celebramos a Páscoa de Jesus, a sua ressurreição, nós celebramos a vitória de Deus sobre a morte. E eu pergunto para você uma coisa, me ajuda a entender. Então o que tem a ver Páscoa com isso tudo que tem lá fora, gente? O que tem a ver? Onde que entra o danado do coelhinho nessa história? Hein? Esse negócio, gente, de Páscoa, de coelhinho, de ovo de chocolate, isso não é de Deus. Então você que comprou, irmão, você precisa me dar para eu exorcizar isso.
Não fique com isso na sua casa. Dá para o pastor que eu levo para casa, vou orar tudo e vou dar um jeito de sumir com isso. Faça isso. Não tem problema não, gente, pode comprar chocolate, eu adoro, tá? É você ensinar o valor, especialmente para os seus filhos, tá? Você precisa ensinar os seus filhos o que significa de verdade, porque sempre o inimigo está tentando roubar os valores, os símbolos cristãos, ele quer roubar. E essa data é uma data linda, uma data que precisamos de fato celebrar. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, a sua ressurreição, no domingo de manhã, também Jesus quitou a dívida, ele pagou a dívida. A dívida que havia contra a sua vida, contra a minha vida, foi paga completamente na sua ressurreição. Romanos capítulo 8 diz assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Esse texto, ele é escrito, ele foi produzido como se fosse uma sentença jurídica, como se fosse um documento jurídico produzido para mostrar um julgamento, e como se nós estivéssemos num banco dos réus e Satanás tentasse de alguma forma acusar, levantar acusação. Então ele diz: quem pode acusar aqueles a quem Deus já inocentou? Quem é que pode condenar aqueles que foram justificados por Deus? Tínhamos contra nós o pecado e a nossa vida de rebeldia contra Deus, mas um dos maiores benefícios que recebemos por causa da ressurreição de Jesus dentre os mortos foi a quitação completa da nossa dívida para com Deus. Todo pecado, ele ofende a Deus. A nossa natureza pecaminosa nos torna pecadores separados, destituídos da glória de Deus. Jesus vem, paga o preço, ele nos libertou, ele nos justificou. Agora eu tenho livre acesso a Deus, porque ele assumiu ele levou sobre si o meu fardo, o meu pecado. Éramos devedores, mas em Cristo nós fomos perdoados. Por isso que em Colossenses capítulo 2 declara: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Ele perdoou todas as transgressões. Amém? Todas. Sabe aquele pecado que está angustiando você? Jesus já morreu para te perdoar esse pecado também. E fala aqui: e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Essa palavra escrito de dívida é uma palavra grega apenas, seirografon, que era exatamente uma nota promissória, que consistia na dívida que alguém tinha em relação a um credor. Ela estava devendo, ela precisava pagar. Quando a pessoa não pagava, ela ia a juízo. Quando não tinha condições de quitar a dívida, ela podia morrer por causa dessa dívida. E esse papel era pregado junto ao lugar da sua sentença, mostrando o motivo pelo qual a pessoa estava morrendo, porque havia um escrito de dívida, um seirografon contra ela. Querido, Jesus morreu na cruz do Calvário e ele cancelou essa nota promissória. Ele pagou essa nota de dívida que havia contra nós. E onde ele fez isso? Na cruz do Calvário. Pregado na cruz, a sua última palavra, ele disse: está consumado. Essa palavra em grego é tetelestai, que significa está
pago, está quitado. Justamente o que era escrito em cima do seirografon, o que era escrito em cima da nota promissória, quando a pessoa pagava a dívida. Pagou a dívida, não tinha carimbo naquela época. O credor vinha em cima da nota e escrevia: tetelestai, está pago, está quitado, não deve mais nada, pode tocar a sua vida. Querido, Jesus pagou o preço do pecado, Ele pagou a dívida que você tinha contra Deus. Por isso que hoje você tem livre acesso, porque quando você tem dívida, quando você tem uma dívida, você fica com restrições, não é verdade? Você tem a dívida em um clube, você não quer ir, porque você sabe que você está em dívida, você vai ficar agarrado na roleta. Não vou entrar não, porque eu vou ficar agarrado ali, vai saber que eu estou devendo. Não é assim? Jesus pagou para você ter acesso. Hoje você tem livre acesso ao Pai. Por isso, gente, me perdoe, eu acredito que o nosso acesso a Deus, ele extrapola a religião. Eu creio assim, tá? Nós não precisamos, a religião é uma convenção humana, mas nós não precisamos da religião para ter acesso ao Pai. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, se tiver um coração sincero, honesto, e falar: Senhor, eu estou te buscando, eu creio que Deus ouvirá a oração. Você crê nisso? Ah, pastor, mas o fulano é assassino. Você acredita? Acredito. Deus vai ouvir. Deus vai ouvir, não vai? Porque nós somos assim com os nossos filhos, não somos? Seu filho pode fazer o que for, mas se ele chegar para você e falar, e você vai ouvir, você sente, você se comove por dentro, porque filho é filho, e nós somos filhos de Deus. Portanto, pode clamar pelo seu Pai, que Ele vai te ouvir. E Jesus, ao ressuscitar na cruz do Calvário, ressuscitar dentre os mortos, Ele também nos dá a esperança de que voltará para nós. Amém? Jesus voltará para nós. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 1, pois eles mesmos relatam como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que está por vir. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Isso faz toda a diferença. Nenhum outro líder ressuscitou dos mortos, nenhum outro líder religioso ressuscitou dentre os mortos, somente Jesus. A placa no seu sepulcro nos adverte: Ele não está aqui, Ele não está aqui. Não adianta ir lá procurando por Ele, que você não vai encontrá-lo. Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, querido, creia, não trata-se de um qualquer, não trata-se de mais um mestre, trata-se do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele é o Filho de Deus que havia de vir a este mundo e cumprirá toda a promessa que foi feita. Atos capítulo 1, versículo 10. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Jesus voltará. Na Páscoa nós não celebramos uma tradição, um costume, um hábito que nos foi perpassado ao longo da história. Nós celebramos uma esperança. Celebramos uma esperança. A esperança que a nossa vida não é por acaso. A esperança que a nossa existência nessa terra não passará desapercebida de Deus, do nosso Criador. Há um Deus Criador, sustentador do universo, e que um dia voltará a este mundo. Visivelmente todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Uns o farão por alegria, outros farão em tremenda dor. Eu prefiro me ajoelhar hoje e confessar: Jesus é o Senhor da minha vida, do que esperar aquele dia glorioso, onde até quem não quer será obrigado a fazer, a se curvar e declarar que Jesus é Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. Jesus ressuscitou para nos dar uma nova vida, uma nova vida. Ele não quer que você viva de qualquer maneira, nem quer que você viva preso aos velhos rudimentos do passado. Ele quer que você viva uma vida intensa, uma vida alegre, a verdadeira vida. Ele morreu para que você vivesse em novidade de vida. Que nesta manhã de domingo possamos celebrar isso, celebrar a conquista que Jesus fez por nós naquela cruz, a sua vitória dentre a morte. Celebre, exalte, porque você foi comprado por alto preço. Você foi comprado por alto preço. Deus tem propósitos grandiosos para nós, grandiosos para nós. Eu creio nisso de todo o meu coração, que a nossa história não acabou nessa terra ainda só por isso, que Deus ainda tem muita coisa para fazer na nossa história. Deus tem coisa boa para você. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa cumprir essa palavra em seu coração. Viva com alegria, viva com convicção. Nós temos uma viva esperança, uma viva esperança. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós adoramos o teu nome, celebramos aquilo que fizeste por nós. Não tínhamos a menor condição de fazer qualquer coisa que nos credenciasse junto a ti. As nossas obras de justiça, diz a tua palavra, que eram como que trapos de imundície. Nada que nós fizéssemos contaria ou nos qualificaria para a eternidade. Por isso, o Senhor enviou Jesus, pagou o preço por nós. Ele nos deu livre acesso para que nós pudéssemos hoje chegar à tua presença, experimentar e encontrar a verdadeira salvação. Por isso nós celebramos, nós nos alegramos, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos dar uma vida eterna, uma vida de qualidade, uma nova perspectiva de vida. E é assim que nós queremos viver. Nesta manhã de domingo, nós queremos louvar e engrandecer a Jesus, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que venceu a morte. E se a morte não deteve, nada mais poderá subsistir diante do seu poder. Que o nosso coração se tranquilize diante dessa convicção, que a nossa ansiedade vá embora, sabendo que se Jesus foi capaz de vencer a morte, também Ele é capaz de nos dar a vitória nas nossas dificuldades, nos nossos dilemas pessoais. Nós podemos confiar que o Senhor nos conduzirá em um bom caminho. Nos abençoe, é a nossa oração nesta manhã, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe.